E aí, pessoal? Estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Hoje faremos estudos em USIM5, o ZIM 5, né? Ações preferenciais nominativas classe A de Uzi Minas no Setup JJ. Aqui estão nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para o nosso crescimento como traders e como seres humanos. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma gratuita para que nós evoluamos, né? Para que a gente possa evoluir cada dia mais. É o Kaizen, né? Melhoramento contínuo. Essa é a tela do Setup JJ, né? Eu chamo ele de relógio suíço de uma forma carinhosa. O objetivo do setup é procurar saber o como, o quando, o onde e o porquê, com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. E o slogan do setup é esse, meus amigos: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do setup, né? Eu chamo ele de relógio suíço porque eu comparo os indicadores que nós utilizamos ele a engrenagens de um relógio suíço, né? No sentido de procurar dar o melhor timing possível, ou seja, a melhor hora para entrada e para saída nos nossos trades. E as horas também de não fazer nada, tá? Nós temos aqui mais de 120 vídeos já, tá? Nessa série de vídeos do Setup JJ, nos quais a gente tem vídeos falando especificamente de cada indicador desses, tá? É só procurar aí na lista pelo assunto, ou seja, se vocês colocarem médias móveis, por exemplo, vão saber da história das médias móveis, tanto a aritmética quanto exponencial, quanto ponderada, o porquê nós usamos a média móvel exponencial, né? No preço, o porquê usamos a aritmética no volume, no JJ Index, o porquê das calibragens, a mesma coisa sobre bandas de Bollinger, MACD, volume, JJ Index, CCI, por que é 50, né? O Fibonacci, o Triple Screen, as figuras gráficas, o Candlestick, movimentos de preços, análise técnica, Price Action, e nós temos também muitos vídeos sobre a principal peça do setup, tá? Que somos nós mesmos, tá bom, meus amigos? Temos vários vídeos aqui na playlist do Setup JJ sobre disciplina, né? Lembrando que a gente trata a disciplina por um tripé, né? Que eu sempre tenho comentado aqui e reforçado, que é a disciplina técnica, ou seja, é essa parte de indicadores, o porquê que você usa seus indicadores, de você entender o porquê da sua tela, né? Como é que funcionam os indicadores, o porquê que sobe uma média móvel, por que ela cai, o porquê que o JJ Index está dando compra, por exemplo, às vezes, ou dando venda, por que a diferença de PVT para JJ Index, né? A diferença de PVT para OBV, All Balance Volume, por exemplo, a diferença de índice de força relativa para CCI, né? O Commodity Channel Index, e por aí vai. Nós também tratamos também da disciplina física, né? A gente fala muito aqui que a gente precisa estar bem fisicamente, a gente precisa ter saúde para operar, né? E falamos muito também sobre disciplina emocional, né? Sobre a questão de autossabotagem, por exemplo, ansiedade, medo, confiança, excesso de confiança, né? Coisas sobre vieses, heurísticas, overtrading, tá? A gente precisa ter um equilíbrio muito bom, estar muito preparado nessa questão de disciplina, tá bom? Porque tudo que nós somos na vida vão ser refletidos em nossas operações de mercado e automaticamente no nosso saldo da nossa conta de investimentos. Então, procurem dar uma atenção muito grande para isso, tá? Dentro da minha experiência de mercado, de em torno de 30 anos, eu vi muita gente aprender a parte técnica, né? Mas infelizmente eu vi pouca gente se preparar emocionalmente para aguentar o mercado, tá? E essa parte emocional também
comporta a parte física, né? Porque se a gente não está bem de saúde, meus amigos, a gente não vai estar bem emocionalmente, né? Então, procurem, né? Para mim, é uma das coisas que dividem, né, os wannabes, né, as pessoas que querem ser trader para os verdadeiros traders, é essa questão emocional, tá? É a questão da disciplina. Eu tenho deixado em todos os nossos vídeos essa tela aqui da dinâmica do Fibonacci, tá? Para quem quiser tirar um print. Nós que somos do Fibonacci Club, os fellows, né? A gente costuma imprimir essa tela aqui, ter ela colada na nossa mesa de trabalho. Ela mostra o coração do Fibonacci, né? Esses prováveis caminhos aqui são os caminhos que geralmente o preço percorre a partir do momento que a gente traça o Fibonacci. E em todas as nossas análises aqui a gente tem demonstrado isso. Como que funciona, né, essa ferramenta fantástica que o Marco Aurélio Rossi criou e deixou para nós, né? Eu vou deixar aqui um breve histórico, né, sobre Usiminas, né? Usiminas, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., é uma empresa do setor siderúrgico líder na produção e comercialização de aços planos. Foi fundada em 25 de abril de 1956 em Coronel Fabriciano, em área que viria a posteriormente ser o município de Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais. Sua constituição societária e legal foi elaborada nesta data por Gabriel Andrade Janot Pacheco, e seu primeiro presidente foi o engenheiro Amaro Lunari Júnior. Em 1964, o então distrito de Ipatinga, localizado a 220 quilômetros de Belo Horizonte, se emancipa de Coronel Fabriciano e a Usiminas passa a estar neste novo município, tá? A Usiminas, né, todos sabem que ela está na B3, com os códigos principais de USM3, né, que são as ações ordinárias nominativas, e USIM5, que são as ações preferenciais nominativas classe A, tá? Mas tem também o SM6, tá? E o SM4 e tudo. Na Nasdaq ela está sobre o ticker, né? O SNZY, tá? E na Latibex, né? Ela está sobre o código XUSIO, tá? E XUSI, tá? Ela é uma empresa da atividade de mineração e siderurgia, tá? Ela é uma sociedade anônima. Como eu falei, foi fundada em 25 de abril de 1953. Tem 66 anos e esse mês também está completando 67 anos, né? A gente falou ontem sobre a CSN, né, que está fazendo aniversário esse final de semana, dia 9, né? Hoje é dia 6, né? Está fazendo aniversário na segunda, né? Eu tinha falado que era domingo, mas é segunda dia. Não, é domingo. Hoje é quinta-feira, me perdoem. Hoje é dia 6 de abril de 2023, tá? Para vocês saberem e terem uma noção do tempo aqui. A sede da Usiminas está em Belo Horizonte, né? E ela está localizada em Ipatinga, em Minas Gerais, tá? O atual presidente dela chama-se Alberto Ono, né? É uma empresa que emprega mais de 51 mil funcionários, tá? Ela tem como acionistas principais hoje a Ternium, que é uma empresa italiana. Tem a Nippon Steel, né? Tá? É outra principal acionista também. Os valores que eu tenho dela aqui estão um pouco defasados, tá? De valor de mercado em torno de 10 bilhões de reais, mas são dados de 2014. O lucro de 208 milhões em 2014 também. Faturamento de 12 bilhões de 2014 também. O sistema Usiminas destaca-se como o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina e um dos 20 maiores do mundo. A Usiminas é a líder do sistema, formado por empresas que atuam em siderurgia e em negócios onde o aço tem importância estratégica. Atualmente designa um pool de diversas empresas, estando empenhada com a transparência e o relacionamento com o mercado de capitais.
A história dela. Na década de 50, um grupo de idealizadores conscientes de que a indústria siderúrgica seria essencial para o país e para o mundo, articulou um importante movimento para viabilizar a implantação da primeira grande usina siderúrgica de Minas Gerais. A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., Usiminas, é uma das maiores siderúrgicas do Brasil, fundada em 1956, como falado, né, em um cenário brasileiro de euforia e otimismo geradas pelo Plano de Desenvolvimento do governo Juscelino Kubitschek no Horto de Nossa Senhora, atual Ipatinga. Originalmente criada como uma empresa estatal com o apoio de capital e tecnologia japonesa, foi inaugurada em 1962 no então distrito de Ipatinga, que na época pertencia ao município de Coronel Fabriciano. Em 1958, a Usiminas tornou-se uma joint venture, com participação de capital estatal em parceria com acionistas japoneses, permitindo um novo estilo de gestão compartilhada nos moldes da iniciativa privada. Com o aporte de capital do governo de Minas Gerais, do governo federal e do Japão, significou na época uma realização do ideal mineiro e, ao mesmo tempo, foi ao encontro do desejo e da necessidade do Japão de demonstrar a presença e a marca da sua tecnologia no mundo ocidental. No dia 26 de outubro de 1962, João Goulart inaugurou a usina Intendente Câmara, com uma tocha trazida de ouro preto, simbolizando os inconfidentes mineiros. O presidente da República acendeu o primeiro alto-forno da usina. Algumas horas depois, iniciava-se a primeira corrida de gusa, ferro-gusa, né? Ou seja, a primeira produção industrial da Usiminas. Dessa forma, foi dada a largada ao funcionamento de uma série de novas etapas e novas inaugurações. Havia recém-chegado de todo o país e do exterior, principalmente de japoneses, para trabalharem na Usiminas, hoje dotada de grandes recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Todavia, naquela época, a empresa possuía pouca estrutura e as condições humanas de trabalho eram péssimas, né? Precaríssimas. No decorrer do ano de 1963, a usina estava em formação e contava com várias pessoas para o seu crescimento, mas os empregados contratados, em sua grande maioria, não eram dotados de experiência no ramo siderúrgico e não entendiam muito do assunto. Eram apenas mandados a fazer. Os acidentes de trabalho eram trágicos e frequentes, em sua maioria vistos com naturalidade e frieza, podendo até serem comparados com as primeiras fábricas da Revolução Industrial. Não havia adequada estrutura de prevenção de acidentes e primeiros socorros. A desqualificação profissional não era considerada e o que importava à direção eram os números de pessoas e as tarefas concluídas. As condições de trabalho, de alimentação, de moradia e dos operários eram sub-humanas. Os alojamentos, refeitórios, eram superlotados e de péssima qualidade, tá? Isso tudo na época do governo João Goulart, né? Os canteiros de obras eram rodeados de caixotes, onde se vendiam todo tipo de quinquilharias e até bebidas alcoólicas. Brigas eram constantes entre os trabalhadores, muitas vezes levando-os à morte, sem quase nenhum conhecimento e importância por parte das autoridades da maioria dos que ali lutavam. O centro de Ipatinga e os canteiros de obras da Usiminas se misturavam com borbulhas de gente. E a precária infraestrutura da usina, a falta de assistência das autoridades em geral, levando os operários à exaustão. Tudo isso gerava ideias de revolta, de greve, o que fugia completamente ao controle das empresas que contratavam. Estas, em 7 de outubro de 1963, lançaram mão da autoridade policial indiscriminadamente, fizeram uso de metralhadoras e o caso
mortífero se instalou no episódio que ficou conhecido como o Massacre de Ipatinga. Muitos dos que se safaram da morte, se esconderam em manilhas, buracos de obras, vagões das máquinas e das florestas que rodeavam o canteiro de obras. O terror permaneceu por vários dias pela falta de informações e medo. Até hoje, há muita desinformação sobre os que desapareceram pela morte e pela fuga. Isso tudo em 1963, tá, gente? Outubro de 1963. Década de 70. Na década de 70, os anos dourados para o país era a época do milagre brasileiro, um milagre econômico, né, em que a economia se mostrava recuperada e em franco crescimento, reflexo de novas medidas adotadas pelo governo federal. A Usiminas coube desempenhar um papel fundamental para esse processo, ficando responsável pelo fornecimento do insumo básico para a restauração da indústria pesada, naval, automobilística e de construção civil. Em 1971, a capacidade de produção alcançou 1 milhão de toneladas de aço ao ano. Isso garantiu sua passagem para 3 novas fases de expansão, capacitando ao final da década a produzir 3,5 milhões de toneladas anuais. A equipe de empreendedores da Usiminas trabalhava decididamente voltada para a expansão da produção de aço. Com passos firmes, avaliavam oportunidades e ameaças e, com a ousadia de vencedores, fizeram a Usiminas a mola propulsora para o crescimento do Brasil. Na década de 80, se nos anos 70 foi muito crescimento, no início dos anos 80 o Brasil se recolhia, palco de uma profunda recessão, né? O país enfrentou dívidas, inflação galopante, desemprego e queda do PIB, lançando um novo desafio aos Minas de ajustar-se a esse conturbado quadro conjuntural. E quando o período crítico chegou ao fim, abrindo novas perspectivas à indústria siderúrgica, os Minas, com sua economia normalizada, desenvolveu uma postura ágil, planejada, criando oportunidades para intensificar a busca por tecnologias mais avançadas e por maior grau de automação de suas unidades produtivas. Privatização. Vocês sabem que a Usiminas já não é mais uma empresa pública, né? Tornou-se a primeira estatal privatizada em outubro de 1991, pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Apesar dos protestos ocorridos na época e na série de demissões após a privatização, o rompimento dos vínculos estatais representou para a empresa uma maior competitividade e produtividade, o que permitiu que já em 1994 fosse considerada pela revista Exame, especializada em negócios e administração, a melhor empresa do país. Em um dos anos seguintes, uma das subsidiárias da Usiminas do período estatizado, a Unsalzimec, Usiminas Mecânica, também foi considerada pela mesma revista a empresa do ano. A livre iniciativa marcou o período de novas etapas de expansão e desenvolvimento para a usina nos anos 1990, né? Um plano de metas foi programado envolvendo investimentos da ordem de 2,1 bilhões de dólares. Não, da ordem de 2,1 bilhões de dólares, o maior volume já realizado por uma siderúrgica brasileira, né? Após a privatização. Os investimentos foram realizados visando ampla otimização da produção, a atualização tecnológica e proteção ambiental, fortalecendo a imagem da Usiminas como siderúrgica de ponta no segmento de aços nobres. Em 1999, dentro do plano de otimização da produção, com investimentos de 852 milhões de dólares, a Usiminas destacou o desenvolvimento de 2 projetos, a nova linha de tiras e a frio e a criação do Ungal. Eu não sei o que é, tá? Ungal. É alguma forma de aço, acredito. Com esses projetos, a Usiminas se capacitou para atender não só as necessidades de seus clientes com produtos de alta qualidade, como também a uma nova demanda da produção automobilística.
Com uma cultura organizacional sólida, comprometida com os acionistas e com a sociedade, a empresa busca a todo momento a excelência operacional, visão de longo prazo e responsabilidade corporativa. A Usiminas fechou a década de 1990 com o plano de modernização e atualização tecnológica, visando a melhoria da qualidade e o enobrecimento do produto, a redução do custo e a manutenção da capacidade produtiva. Nos anos 2005 e 2006, a Usiminas, que ao longo de toda a sua trajetória investiu no aprimoramento de sua capacidade produtiva, no aumento da produtividade e na formação de parcerias estratégicas e na gestão de negócio, o aço deixou de ser apenas uma siderúrgica, tornando-se sinônimo de um sistema que atua em siderurgia, em negócios onde o aço está presente, dentro e fora do Brasil. Em 2008, a Usiminas deu início a um processo de reestruturação de seus processos administrativos e produtivos, atendendo a sua organização e a formas de operação, além de mudanças nas estratégias. Em 2009, a empresa dispensou 700 trabalhadores em função da queda da atividade e passou a operar com cerca de 50% da capacidade. No mesmo ano, foi lançada o novo logotipo da empresa, que passou a ter ao lado do nome um símbolo estilizado de uma panela de transporte de ferro gusa, né? Essa panela aqui, ó, pessoal, ó, é um U, mas é uma panela de transporte de ferro gusa, né? As empresas adquiridas pela companhia, como a Cosipa, a Zamprogna, passaram a funcionar sob o nome de Usiminas. Explosão do gasômetro. No dia 10 de agosto de 2018, por volta das 12 horas e 40 minutos, ocorreu uma explosão de um tanque de gás LDG, Linz Donawitz Gas, né? LDG é essa sigla, tá? Na área de aciaria, dentro da usina de Ipatinga, na área de aciaria, na área da aciaria dentro da usina de Ipatinga, e provocou um tremor de 1,8 pontos na escala Richter, tendo em vários bairros da cidade. Por precaução, o complexo industrial foi completamente evacuado, bem como escolas e edifícios públicos vizinhos. Houve uma suspeita de vazamento de gás supostamente tóxico, descartada pelo Corpo de Bombeiros. Nova sede. No final de 2020, a Usiminas anunciou a venda da sede administrativa localizada na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O edifício, em vidro e concreto, projetado pelo arquiteto Rafael Hardy Filho e adornado com o jardim de Burle Marx, foi negociado pelo valor de 130 milhões de reais para dar lugar a um hospital da Fundação São Francisco Xavier, braço social da própria empresa Usiminas. Em março de 2021, a Usiminas anunciou a nova sede em Belo Horizonte, o Amadeus Business Tower, edifício localizado na Avenida do Contorno, na região do Savassi, né? É isso aí, meus amigos. A Usiminas, para quem não sabe, tem algumas empresas do grupo, né? Principalmente a Mineração Usiminas, Soluções Usiminas, Usiminas Mecânica e Unigal Usiminas, tá? Eu confesso que eu não sei o que é Unigal e eu vou atrás por curiosidade para aprender. Aconselho vocês também aí, né? Unigal, né? Vamos então agora a estudos de USIM5, ações USIM 5, né? Ações preferenciais nominativas tipo A de Usiminas no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Usiminas, meus amigos, né? No qual nós vemos aqui esse período aqui, ó, do começo de governo PT, ó, onde ela chegou ao seu topo histórico, né? Nessa região aqui, né? Na região de R$ 32,50 mais ou menos, né? E hoje ela caiu para cá, né? Estamos com a ação nessa cotação aqui, nesse valor de R$ 7,01, tá?
ela chegou ao topo histórico dela naquela fase lá da crise do subprime, né, em torno de 2008, tá vendo? Né? E ela nunca mais chegou a recuperar esse topo histórico. Se a gente vê aqui, ó, ela tem linhas de tendência de queda desde então, né? Apesar de linhas de tendência de recuperação, claro, né? Mas se a gente olhar do ponto do topo histórico dela, ela tem as linhas de tendência de queda, ó, né? Tá? Nós vemos que depois da crise do subprime ela se recuperou, mas como falei, nunca voltou a esse topo que é o topo histórico dela, né? Caiu novamente aqui, né? A partir de 2010, ó, né, por aí, tá? No período que inclusive começou o terceiro governo PT, né, governo da Dilma, né? E caiu até aqui 2016, quando a Dilma caiu também do governo do Brasil, ó. Tá vendo? Que foi o quarto governo PT que não chegou ao fim, né? Ela foi cassada. Aqui a entrada do Michel Temer, né, que todos sabem, né? 2019 é a entrada do governo Bolsonaro, né? A empresa que andou de lado, ó, nós temos aqui, e a gente vai ver nos outros gráficos aqui uma consolidação, né? Aqui está a crise do subprime, né? 2020, né? Tá? Temos uma recuperação, chegamos a fazer um outro topo aqui, né? E fez essa linha de tendência de alta assim, ó. Tá, meus amigos? Né? Aqui é uma linha de tendência de alta, temos até um triângulo formado aí, né, dentro do gráfico mensal, tá? A gente olhando aqui os níveis de Fibonacci, a gente vê, ó, que esse filé mignon aqui, ó, 23, 76, 23, ó, né? Tá o 23 aqui, tá o 76 do fibo amarelo aqui, tá vendo? A gente está praticamente cumprindo aqui esse fibo, né? Que aqui eu já considero que a gente está na região desse 23, tá? Aqui nós temos uma convergência de fibos, tá, meus amigos? Tanto o 23 do fibo amarelo quanto do azul estão aqui. Essa linha aqui, ó, que a gente não tem número, é o 23. E aqui está o 76, tá bom? Temos aqui a média móvel de 200 flat, né? As médias de 9 e 27 apontadas para baixo com MACD vendedor e crescente. Banda de Bollinger também abertas para baixo, tá vendo? No JJ Index aqui, ó, a gente vê o PVT colado na média de 50, ou seja, ele ainda não definiu a venda aqui ainda, apesar de ser venda, né? A gente vê claramente aqui um movimento de queda, tá? E o C650 é venda desde aqui, tá? É venda desde aqui e tá aqui meio namorando com a menos 100 aqui abaixo, tá? Indo para o gráfico semanal de Uzi Minas, né? Nós vemos esse último topo aqui, né? Que foi feito aqui, ó, em maio de 2021, né? Por isso traçado aqui esse Fibonacci em azul, tá vendo? Ó, o fundo aqui, né? E esse topo aqui, ó, tá vendo? Esse foi o traçado desse Fibonacci, tá? Aqui o 111, né? 127, 141 e 161 aqui em cima, né? Tá? Ele chegou, é o topo a linha 0, né? Do Fibonacci, do Fibo amarelo, né? E quase chegou lá na região do 61, né? Porém, ele voltou fazendo essa linha de tendência de queda aqui, que é a linha que nós estamos agora atualmente. Se a gente vê, meus amigos, a gente está aqui dentro de uma consolidação, ó, entre esse 111 aqui e o 141, tá vendo? Eu vou deixar a linha um pouquinho mais baixo aqui, que eu não quero perder essa imagem aqui, tá? Nós vamos dar uma olhada nela ali daqui a pouco com uma lupa. Nós vemos aqui, ó, que fez o 76 111 e chegou a 141 desse fibo verde, tá vendo? Né? E aqui temos um 76 23, né? Como nós falamos no outro gráfico, no gráfico mensal, ó, nós temos uma convergência de fibos aqui, ó, tanto do azul quanto do amarelo, né? E aqui está o nível do 161 desse fibo verde, tá bom? Né? Nós vemos aqui também as médias móveis, a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 27 também para baixo e a de 9, ó, ela está flat.
né? O MACD, ó, 18 é vendedor, tá? E tá flat nesse momento, né? Ele não está crescendo mais, né? Ele não está expandindo a distância da média de 9 para a de 27 nesse momento. Banda de Bollinger também está andando de lado, ou seja, a gente tem essa consolidação aqui, esse retângulo feito, né? Que ele está sendo respeitado aí. Eu quero dar uma olhada aqui, né? Nesses candles aqui para a gente ver eles mais de perto, ó. A gente vê aqui, ó, que o preço, ó, fez uma regressão à média, tá vendo, ó? Voltou, né, na média de 9 e voltou também lá quase na região da média de 27. Porém, agora no final do dia, né, essa semana é uma semana que o preço está devolvendo aqui de novo, ou seja, ele já rompeu a média de 9 para baixo novamente, tá? O que sinaliza aí uma possível continuação dessa queda aqui, que é o que está acontecendo, né? A gente está trabalhando aqui dentro de uma LTB, né, pessoal? Aqui eu acho que é claro para todos, né? Que isso aqui é uma LTB, né? Ou seja, uma linha de... Peraí, deixa eu escrever direito. Uma linha de tendência de baixa, né? Isso aqui é uma LTB, né? Tá bem claro aqui, ó. Tá caindo, né? Ou seja, topos e fundos descendentes, tá vendo, ó? Aqui chegou até a romper, ó, mas foi embora para baixo, ó. Né? Aqui tem essa consolidação, ó, mas tá caindo, né? Linha de tendência de baixa, tá bom? Vemos aqui também claramente, ó, o JJ Index vendedor, tá vendo? E crescente, né? E o C650 colado aqui, né, na linha do menos 100, tá bom? Olhando aqui o gráfico diário, né, de Usiminas, a gente vê também claramente a linha de tendência de baixa, ó, né? Média móvel de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também para baixo, sendo que elas estão juntas aqui, né? Foi feita aqui uma regressão à média, né? Vamos olhar aqui também com uma lupa para ver os candles, né? Olha lá, ó. Ele já fez aí um martelinho aí, né? Invertido, tá vendo? Ó? Né? E tá rompendo as médias de 9,27, tá? Apesar das as bandas de Bollinger lá, ó, né? Estão flat, ó, tá vendo? Banda de Bollinger flat, né? JJ Index comprador ainda com PVT flat também. E o C650 virou para baixo, né? Ele chegou a dar compra aqui, ó, tá? E logo aqui depois o JJ Index também deu compra aqui, ó. Tá vendo? Né? Tá comprado agora, mas fez essa regressão à média aqui, ó, né? E a gente vê que o candle tá rompendo as médias e o C650 já virou para baixo. O JJ Index aqui com o PVT tá flat, né, meus amigos? Essa é a situação aqui do momento, né? Indo para o gráfico de 60 minutos de Usiminas, a gente vê aqui, ó, que tínhamos uma linha de tendência de queda, tá vendo? E ela formou essa linha de tendência de alta aqui, ó, tá? Sendo que agora foi rompido aqui de novo para baixo, tá vendo aqui, ó, a linha da tendência foi rompida. Temos esse gap up aqui que não foi fechado ainda, né? A gente lembra de Steve Nielsen que ele fala que todo gap será fechado, né? É claro que não acontece 100% das vezes, tá? Mas a maioria dos gaps realmente são fechados. A gente está num ponto aqui muito importante porque a gente está na duzentona, né? Se a gente usasse aqui, é porque eu não uso realmente e não vou usar, tá, meus amigos? Mas a gente sabe que a linha do 61.8, né, que é um nível de Fibonacci também, passa aqui, ó, né? Então, se a gente fosse usar o 61.8, estaria aqui, né? Mais ou menos nessa região, tá vendo? O preço rompeu, ó, a 76, tá? Chegou aqui, ó, essa linha aqui é do 127, ela voltou, rompeu a 111, ó, formou a linha de tendência de queda, ó, topos e fundos descendentes, né? É claramente uma linha de tendência de queda.
a gente vê a média móvel exponencial de 200 flat, a de 9,27, ó, apontadas para baixo com MACD vendedor e crescente, bandas de Bollinger também abertas, ó, dando volatilidade da queda, tá? A gente vê aqui, ó, o JJ Index com o PVT colado já para romper a média de 50, ou seja, dando sinal de venda. Desde aqui, ó, o CCI 50 deu sinal de venda. E desde aqui, o JJ Index deu o sinal de regressão à média, tá vendo? Ó? Sendo que o CCI 50 tem a linha dele do 200, ó, que aqui também ele deu o sinal de regressão à média, tá vendo? Quando o CCI 50 rompe a linha do 200 para baixo, ele está dando o sinal de regressão à média venda, tá bom? Quando ele rompe a linha do menos 200 para cima, ó, tá? Que é esse caso aqui, ele está dando o sinal de regressão à média compra. Quando o CCI 50 rompe a linha do 100 para baixo, sinal de venda. Quando o CCI 50 rompe a linha do 50 para cima, sinal de compra, tá bom? É esse que é a interpretação do indicador, tá? Então, nós vemos aqui que começou de novo. Essa região aqui é importante porque aqui a gente tem pontos importantes a serem rompidos, tá? A duzentona é dura de romper, tá, meus amigos, né? A gente vê, ó, que o preço aqui, ó, ele margeou um bom tempo aqui a duzentona por baixo, porém ele fez esse rompimento aqui, inclusive com esse gap, né? Aqui temos um gap, né? Um gap up, né? Um gap up. Deixa eu colocar aqui, ó. Gap up, tá? Porém, como falado, né? O que o Steve Nielsen deixou, que todo gap será fechado. Vamos ver, estamos no caminho aqui. A gente viu as linhas de tendência, a gente vai dar uma olhada ali no contexto do ativo, né? A partir do triple screen. A gente tem coisas aqui também sinalizando venda, né? Rompemos topo anterior, tudo bem, né? O topo está aqui, né? E o topo anterior está aqui, né? Porém, já se formou uma linha de tendência de queda, topos e fundos descendentes aqui nesse movimento, né? Estamos nessa região. Olhando o contexto do ativo aqui, então, no triple screen, ó, a gente vê, pessoal, geralmente as tendências seculares, né, as tendências de gráficos mais longos, mandam, tá, na tendência de gráfico mais curto, né? Geralmente uma alta dessas aqui, ó, num gráfico de 60 minutos, vai ser uma, olha só, ó, é isso aqui no gráfico aqui no gráfico diário, ó, é uma correçãozinha, tá? Um movimento desse aqui, desse tamanho, ó, num gráfico de 60 minutos, é essa correçãozinha pequenininha aqui, ó, que não afetou a linha de tendência de baixa, tá vendo? Ó, no gráfico diário, né? Então a gente tem que ter atenção a isso, porque claro que uma nova tendência sempre vai surgir a partir do gráfico mais curtos, né? Porém, tem que se haver vários rompimentos aqui para que um rompimento grande aqui aconteça, tá? A gente precisa sempre lembrar que os grandes movimentos estão nos gráficos mais longos, tá? Por isso eu observo esses gráficos, por isso a utilização do triple screen, tá? Porque sempre eu vou saber que uma alta aqui no gráfico de 60 minutos, se a tendência é de queda aqui no diário e no semanal, isso aqui é uma correção, entendeu? E geralmente os maiores movimentos nessa linha de tendência, como é queda, os maiores movimentos vão estar quando no 60 estiver caindo, né? Quando estiver subindo, o movimento geralmente vai ser menor, geralmente, tá? Na maioria das vezes. A gente lembra da frase do Al Brooks, né? 80% das tentativas de reversão falham, né? Essa frase é inspirada, acredito eu, né, na lei da inércia, né, de Isaac Newton, né? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento, né? É isso, tá bom? Então a gente vê aqui, ó, que a linha de tendência no semanal é de queda, já rompeu a duzentona, inclusive a duzentona está virada para baixo, tudo. No gráfico diário, ó, mais claramente ainda é linha de tendência de queda, tanto que o preço também margeia já por baixo a linha da média móvel exponencial de 200. E no caso do diário, ela fez essa correção aqui, rompeu a duzentona para cima e já montou uma nova linha de tendência de baixa. Estamos num ponto aqui importante, né?
de rompimento, né? Esse ponto sendo rompido, a gente vai trazer mais uma segurança para a gente da continuação dessa queda aqui, que demonstra linha de tendência tanto no semanal quanto no diário, tá? A gente precisa lembrar que como todas essas empresas que nós apresentamos essa semana, né? Vale, tá? Gerdau, CSN e a própria Usiminas são ativos vulneráveis à variação do minério de ferro do mercado internacional. Quem é o principal comprador de minério de ferro mundial hoje em dia? A China, tá? Então, automaticamente, o principal mercado mundial de minério de ferro tornou-se a bolsa de Dalian, né? Do porto de Dalian na China, né? O que eu acompanho geralmente quase todo dia eu publico, né? O fechamento do mercado lá em torno das 5 horas da manhã é fechado, tá bom, gente? Esse mercado lá na bolsa de Dalian. Eu sempre publico lá no nosso Twitter, tá? Se alguém quiser o link, eu também é só pedir lá no Twitter, me marcando que eu forneço. Não tem nada de escondido, né? Tudo para todos, tá bom? Então, falando aqui para finalizar, né? Esse gráfico, a gente vê aqui que o contexto do ativo ainda é linha de tendência de queda, tá bom? Ocorreu essa recuperaçãozinha aqui, que é uma pequena correção aqui no gráfico diário, como foi demonstrado, e o preço volta a cair, né? Está nesse ponto aqui, desse rompimento, né? Porém, a linha de tendência ainda continua de baixa, tá? É isso aí, meus amigos. Espero que ter trazido mais uma vez uma demonstração de perspectiva de mercado interessante, tá bom? Quando achamos a matemática e a física teórica muito difíceis, voltamos-nos para o misticismo. Stephen Hawking. É isso aí, meus amigos. Muitas vezes as pessoas caem, né, em contos e uma série de teorias aí, de coisas, porque fogem do caminho mais difícil, infelizmente, que é o caminho do cálculo, que é o caminho do estudo e tudo, tá? E aí por isso que cai dentro do misticismo, né, da crença sem base, né? Tá? E a gente precisa observar isso, tá bom? Para ir tomar cuidado, né? Mercado não é crença, mercado é estudo, tá? Como a vida também, tá legal? Sir Francis Galton, um matemático amador que era primo em primeiro grau de Charles Darwin, descobriu a regressão à média, que explica por que o orgulho precede a queda e por que as nuvens tendem a ter superfícies prateadas. Peter Bernstein, Desafio aos Deuses. Eu já trouxe esse livro aqui algumas vezes para vocês e até indico a leitura, tá? Tanto dele quanto um outro livro do Leonard Mlodinow, né? Que chama-se O Andar do Bêbado, tá? São 2 livros que tratam sobre a história e o caminho, né? Da estatística, da probabilidade, do estudo da probabilidade, tá? É muito interessante, muito rico. Esses 2 livros são, né? E a frase aqui, o que ela traz é sobre a regressão à média, né? Que explica por que o preço volta à média, né? E por que tudo da vida regride à média, né? Dentro desse livro tem até uma história curiosa que ele fala sobre as ervilhas, né? O teste das ervilhas de Francis Galton, no qual ele mandou 10 sementes aleatórias de ervilha para várias pessoas, inclusive uma delas foi para Charles Darwin e pediu para que essas pessoas plantassem lá, né, essas ervilhas lá e dessem depois um histórico de como as ervilhas tinham crescido, se a planta tinha dado bons frutos e tudo. E poxa, tem tanta riqueza dentro desse livro, pessoal. E dentro da questão da regressão à média é isso. A gente tem que procurar sempre elevar a nossa média para cima, tá? Porque a gente estando com a média em alta, o nosso resultado vai ser em alta, né? A gente vê aí, né, quando o preço sobe, a média móvel também continua subindo e isso gera uma linha de prosperidade, né? Por isso a gente tem que procurar, porque sempre a gente vai regredir a média, tá? E então que a nossa média seja de alto nível, tá? Aplica-te a todo instante com toda a atenção para terminar o trabalho que tens nas tuas mãos. E liberta-te de todas as outras preocupações. Delas ficarás livre se
se executares cada ação da tua vida como se fosse a última. Marco Aurélio, Meditações. Hoje a gente vê muita coisa para tirar o nosso foco, né? E principalmente, talvez, o que eu vejo é rede social, é uma série de coisas assim. Então, meus amigos, no momento de operar, desliguem tudo. Se concentrem no trabalho que vocês estão fazendo, tá? A atividade de trading é um trabalho, tá? Não tenham ilusões. É um trabalho muito difícil, né? Como diz o ditado, é o dinheiro fácil mais difícil do mundo. Parece fácil, né? Parece. Mas quem já abriu uma operação na vida sabe o que é. Então, concentre-se para fazer o melhor trabalho, tá bom? Se liberte de todas as outras coisas. Eu sempre falo, eu já falei algumas vezes aqui, se preparem para entrar no mercado. Uma hora antes, já entre no seu local de trabalho para trading e comecem a se concentrar naquilo. Desliguem-se do mundo de fora, dos problemas, porque todos nós temos problemas. Às vezes a gente tem um problema ou com a esposa, ou com o marido, ou com filho, ou com outras pessoas, o que for, né? Procurem limpar a mente para entrar no mercado, tá? Por isso que eu falo, entre uma hora antes. O mercado abre 9 horas, agora nesse momento, né? Às 8, já vão lá, se fechem, se desligue do mundo de fora, se concentrem no mundo do mercado, né? Façam seus estudos. A gente trabalha muito mais com o mercado fechado do que com o mercado aberto, tá bom, meus amigos? Eu comparo, vocês sabem, né? Eu tenho 43 anos de karatê, né? Que eu treino, o Uechi-Ryu. E tô fazendo, tá? Esse ano eu faço 43, agora em julho, 43 anos de mercado, de karatê Uechi-Ryu. E eu comparo muito o mercado, muita coisa da vida também, as artes marciais, né? Nas artes marciais, a gente passa anos treinando para em determinado momento usar aquilo que a gente aprendeu, né? Mas é uma vida inteira de dedicação, tá? No mercado não é diferente, tá? A gente trabalha, eu particularmente trabalho muito mais com o mercado fechado do que com o mercado aberto. Na hora que o mercado abre, é a hora da luta, né? E aí eu preciso estar preparado. E esse preparo é o nosso grande trabalho, tá bom? Como eu falo, esse preparo é o cuidar de nossas raízes, né? 80% das tentativas de reversão falham. Então, a tentativa de reversão vai formar um pullback e a tendência vai continuar. All Brooks, Price Action, Trends. Olha que curioso, eu nem lembrava que vinha essa frase hoje, eu comentei ela lá, né? É isso aí. Como eu falei, ela acredito que deve ter sido inspirada também na teoria da inércia, né? Na lei da inércia, tá bom? Que é o que fala, em outras palavras, né? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. E vocês sabem que o mercado não sobe em linha reta, né? Ele tem a impulsão, correção, e a partir desses movimentos a gente tem traços de topo e fundo, e a gente pode fazer o nosso traçado de Fibonacci para gerar os níveis, a gente pode fazer estudos de tamanho dessas impulsões e correções para observar a inércia do mercado, né? Quando a gente vê que a impulsão está ficando muito menorzinha, assim, a gente vê que o mercado está se cansando e que aquela tendência está começando a perder força e pode vir uma reversão, por exemplo, né? Tá? Isso é análise técnica, né, meus amigos? Fazer a coisa certa é a causa do resultado positivo consistente. O dinheiro oriundo das operações nos mercados financeiros é mera consequência. É isso aí, meus amigos. Procurem concentrar em fazer a coisa certa, tá? Dinheiro é consequência em todas as coisas da vida, né? Quando a gente faz um bom trabalho, o dinheiro vem, né? E no mercado não é diferente, tá? Então procurem não contar dinheiro na hora das suas operações, é o que eu procuro fazer, tá? Eu olho se eu estou fazendo a coisa certa. Eu tenho um setup, eu sei que ele funciona, eu sei o porquê ele funciona, eu sei a margem de erro dele, por isso eu tenho stop, ou seja, gerenciamento de risco, e por isso também eu tenho gerenciamento de lucros, porque na hora que começa a devolver eu zero e fico com meu dinheiro no bolso, né? Fazer a coisa certa, tá? É a causa do resultado positivo consistente. Tá bom, meus amigos? Cuidem muito bem, por favor, de suas raízes, né?
A gente sempre tem comentado isso, né? Com ótimas raízes, a gente conquista sim o nosso sucesso com consistência, tá? É isso aí. O sucesso tem que ser perene, né? O sucesso tem que ser algo de sempre, né? A gente tem todas as coisas aqui que a gente comenta em todos os vídeos. E eu procuro, não sei se está cansativo, né? Imersão, estudo, equilíbrio, disciplina, autocrítica. A gente precisa acreditar, ter crença, né? Precisa ter humildade, perseverança, gratidão, paciência, desenvolver a habilidade de fazer boas escolhas. A gente tem que ter atividade, a gente tem que ter atitude vencedora, tá bom? E isso aqui, meus amigos, ó, que são nossas raízes, é o alicerce disso tudo aqui, ó. Né? Sem boas raízes, a gente não conquista bons frutos, a gente não mantém, não sustenta, né? Tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui depende disso daqui, ó, muito disso daqui, tá bom? Portanto, por favor, cuidem sim muito bem de suas raízes, tá? Todo o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Portanto, meus amigos, água fura pedra, não desistam, continuem. É possível para todos nós, tá? Muito obrigado a todos mais uma vez. Hoje espero mais uma vez ter transmitido algo de bom para vocês, que tenha trazido mais outras visões, outras formas, mudanças, né, para melhor, tá? O objetivo aqui nada mais é do que esse, o Kaizen, né, o melhoramento contínuo, o crescimento para a gente, a virada de chave, né, para a vitória em tudo, nos mercados e na vida, tá? Até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Água fura pedra. Os